Você vai ver no programa de estreia do Bola de Fogo. No tatame, Copa de Judô agita o domingo no Colégio Naval. CEIM é tricampeão no Novo Basquete Angra. Bola rolando no aterro do São Bento para mais uma Copa Angra de futebol de praia. Universo e União decidem o campeonato de veteranos. Estreando junto com o Bola de Fogo, o quadro No Fundo do Baú do Esporte. Um bate-papo super especial com um dirigente campeão que entrou na história do esporte da cidade. Porque o meu sonho era fazer de Angra dos Reis, sabe, a Franca do estado do Rio de Janeiro. Alô, amigos do esporte, prazer reencontrá-los, desta vez na telinha da Master TV. Daqui por diante, teremos um encontro marcado aqui na telinha da Master TV, toda segunda-feira, às 19h45, com o programa Bola de Fogo. Hoje é um dia especial para mim, acredito também para o segmento esportivo da cidade, como para o meu companheiro de longa jornada, Sérgio Oliveira Chumbinho, que vai estar conduzindo comigo toda semana o programa Bola de Fogo. Prazer, Chumbinho, reencontrá-lo, e a gente tem esse novo desafio aí pela frente. Prazer é meu, Beto. Alô, galera, que felicidade. Demorou, mas voltamos. E com certeza com mais experiência, a responsabilidade de sempre. E vocês podem ficar ligados porque toda semana, às segundas-feiras, como o Beto já disse, nós estaremos aqui trazendo as principais notícias do esporte da cidade, onde ele estiver acontecendo. E mais uma vez nós teremos como destaque no programa de hoje tudo o que aconteceu no final de semana. O programa Bola de Fogo vai ser bem atual, com o programa indo ao ar na segunda-feira, mas trazendo tudo o que aconteceu no final de semana. Antes de começar a destacar as matérias do programa de hoje, a gente gostaria de agradecer o carinho e a atenção com que a direção da Master TV, Canal 10 da NET, nos recebeu, e também todo o carinho da imprensa, dezenas de mensagens que foram enviadas para a gente de carinho e atenção, desejando sucesso para a equipe do programa Bola de Fogo, para mim e para o Chumbinho, pessoal do esporte, muito obrigado por esse carinho, essa atenção, e certamente vocês vão ter vez aqui na telinha da Master TV. Chumbinho, nós iniciamos esse programa, o Bola de Fogo, mas nós sentimos nas ruas da cidade uma repercussão, né, que já dura uns 2, 3 meses. Como é que você sentiu essa repercussão nos bastidores do esporte, na pré-estreia do nosso programa? Olha, eu posso dizer que no mínimo foi muito legal. Após um período fora de Angra, retornei, logo na sequência veio o projeto, o seu convite, e nas minhas caminhadas pelas ruas da cidade, a gente encontra sempre alguém, algumas pessoas até que eu não conhecia, né, me falando quando começa o programa, a expectativa muito grande, principalmente dos segmentos esportivos. E a gente, né, eu pelo menos assim, fiquei com um sentimento de responsabilidade muito grande, né, porque a necessidade, né, a falta de um veículo dando um total apoio ao esporte ficou notório. E a gente vê o pessoal do futebol, o pessoal da canoagem, todos os segmentos, taekwondo, sempre nos parando na rua. E como é que vai ser? Quando começa? E a partir do momento que saiu a primeira divulgação, já começaram a perguntar se era na próxima segunda. Eu falei, calma, ainda tem alguns projetos, algumas coisas a serem feitas, mas a expectativa que eu percebia é muito grande, assim como também a nossa. Mas o dia chegou, né? Estamos aqui com Bola de Fogo de estreia. Antes da gente ouvir um pouco a repercussão nas ruas, né, ouvir algumas pessoas do segmento esportivo, mais especificamente do futebol, nós vamos a uma homenagem na voz do Luiz César, que é nosso parceiro do programa, uma homenagem ao esporte da cidade. Valorizar o passado é reconhecer a importância da história e de sua influência no presente e nas novas gerações. Nossos ídolos do passado, nossas vitórias, nossas glórias, dignificam o nosso presente e conduzem e estimulam o nosso futuro e a perspectiva de uma geração de talento, de brio, de grandes títulos e recordes. O esporte de Angra dos Reis é um exemplo desta constatação de trajetória, de superação e de conquistas. O esporte transforma, o esporte une, o esporte nos torna alegres, o esporte nos dá dignidade. O esporte nos dá qualidade de vida. Nossa homenagem a quem fez história no esporte angrense, que nos fizeram vibrar, que nos fizeram sentir orgulho, que nos fizeram mais cidadãos, que nos fizeram sorrir. Sou campeão, sou angrense, pois amo o esporte.
Essa é uma homenagem do Bola de Fogo ao esporte da cidade, fazendo realmente a fusão do passado, do presente e do que a gente acredita para o futuro em termos de revelação. Fechamos, inclusive, com a medalha de ouro ganha lá no México pelo angrense Daniel Santiago na vela na classe J24. Mas, de qualquer maneira, Chumbinho, foi um momento, né, um clipe em que a gente homenageia o esporte da cidade, difundindo o passado, o presente e também os atletas que podem ser realmente uma revelação, esses atletas serem a revelação do esporte da cidade. Muito bom isso, né? Me deu saudade de ver algumas imagens, pessoas que escreveram o nome na história do esporte de Angra e pessoas que estão escrevendo o esporte no momento. E isso nos leva a acreditar ainda mais que estamos no caminho certo, porque Angra tem esse tino esportivo, né? Não é de hoje que a gente vê atletas se destacando e várias modalidades. Exatamente. Né, e o clipe mostrou tudo isso aí. Eu fico muito feliz de ver essas imagens, de recordar esses momentos do esporte em Angra dos Reis e que a gente vai continuar vivendo agora aqui no programa Bola de Fogo. Inclusive também, ontem nós tivemos na cobertura da final do Campeonato Angrense de Futebol Amador, categoria veterano, deu para matar saudade também, porque a gente encontrou Rogério Pinheiro, o Enio, ou seja, jogadores da velha guarda que ainda estão atuando, mas na disputa dentro da categoria deles, do veterano. Mas vamos ver agora, no VT, gravado pelo Luiz César, no segmento esportivo do futebol, a expectativa que eles estavam criando em relação à estreia do programa Bola de Fogo. Eu acho que está faltando isso para a cidade de Angra dos Reis, porque a cidade está vivendo um bom momento no esporte. E agora a gente soube dessa grande iniciativa dele, você e toda a equipe. A gente está muito feliz. O desenvolvimento de uma cidade é através da meio de comunicações, para o esporte, para crescer, é muito bom mesmo. Parabéns para vocês. Eu acho que todo mundo deve assistir e com certeza vai admirar o programa. Pô, é uma boa para a gente que é morador de Angra dos Reis, precisa de uma televisão para a gente assistir o programa esportivo, principalmente o que está acontecendo no futebol de Angra. Era aquilo que estava faltando realmente, que hoje é televisão, não é que Angra tem todos os canais, o pessoal acompanha realmente e vai ser uma grande conquista para o esporte aqui de Angra. Nós temos uma carência muito grande de divulgação por parte da mídia e o esporte vendo através da TV, com certeza vai ter uma divulgação maior. Ressaltamos também que você poderá acompanhar tudo que acontece no final de semana esportivo em Angra dos Reis através do blog do programa Bola de Fogo. Programa TV Bola de Fogo.blogspot.com ou então fazer contato com a gente, interagindo com a gente no Facebook. Só me procurar lá, Beto Carmona, que a gente vai estar sempre falando. As sugestões serão muito bem-vindas para que a gente possa conduzir o programa também com a ajuda de vocês, telespectadores. Mas essa semana, Chumbinho, eu ouvi o vereador Jorge Eduardo falando sobre uma boa notícia para o esporte da cidade para o ano que vem, para 2012. E a gente foi conversar com ele que é um vereador atuante na questão do esporte da cidade e se preocupa muito com essa parte. Parece que ele conseguiu se articular politicamente e o orçamento do esporte para o ano que vem vai ser bem maior. Vamos à matéria. Em 2012, o esporte terá uma boa notícia. O orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer ia aumentar bastante e, com certeza, quem vai ganhar com isso é o esporte da cidade. A gente veio até aqui à frente da Câmara Municipal para conversar com o vereador responsável por essa iniciativa de tentar aumentar o orçamento para o esporte em 2012. Jorge Eduardo, o que o esporte vai ganhar com esse reajuste no orçamento para o ano que vem? Primeiramente, eu queria parabenizar a você, Beto Carmona, ao Chumbinho, ao Gaúcho, ao Luizão, por essa iniciativa de você, que é um apaixonado por esporte, com a abertura do programa Bola de Fogo, no dia 31 de outubro, às 19h45, no canal 10 da NET, na Master TV. Isso para nós, somos desportistas, é de suma importância. Nós podemos divulgar o esporte da nossa cidade semanalmente para a nossa cidade, porque Angra é um celeiro de atletas. E essa questão do incentivo que eu levei à tona, e consegui, graças à ajuda do meu amigo prefeito Tuca Jordão, sensibilizá-lo e dizer a importância que vai ser de 1% do orçamento do município para o ano de 2012 para o esporte de Angra dos Reis. Só para vocês terem uma ideia, em termos comparativos, o esporte da nossa cidade, ele até 2008, quando ele era, 2009, desculpa, quando era subsecretaria, ele tinha um orçamento de 2,5 milhões. Quando eu fiz o pedido ao prefeito em retomar
Em 2010, a Secretaria de Esporte e Lazer continuava com o mesmo orçamento de subsecretaria. E agora, graças a Deus, vamos ter um orçamento de mais de 7 milhões de reais. Isso é muito importante e tende a subir. Vai ganhar muito as associações esportivas, vai ganhar muitos atletas de alto rendimento da nossa cidade. E o nosso secretário, Luiz Bambu, vai ter um orçamento digno para trabalhar com o esporte de Angra dos Reis. Agora, sem sombra de dúvida, você sair de quase 3 milhões de reais de orçamento para quase 8 milhões de reais, ou seja, você aumentou muito mais do que dobrou, ou seja, é algo que quase triplicou em termos de orçamento. O intuito foi esse, ele triplicou, porque antes a Secretaria de Esporte e Lazer, só para as pessoas terem ideia, 90% do orçamento era para a folha de pagamento. E você tinha mais ou menos 500 mil reais para trabalhar com os eventos esportivos, para você pegar atletas que você vai se destacar no decorrer do seu programa, que faz um trabalho maravilhoso para o município de Angra dos Reis, para o estado do Rio de Janeiro, e atletas a nível pan-americano, até atletas a nível, um serviço de incentivo a nível olímpico, você vai dar um incentivo melhor. Como você bem colocou, vai triplicar em 2012 esse orçamento. E a tendência, Beto, é melhorar cada vez mais. Agora, em relação à lei de incentivo, você, como desportista e atualmente como vereador, você não acha que as associações, os dirigentes ligados a essas associações esportivas precisam ser preparados para que eles possam ter conhecimento profundo dessa lei do incentivo, como elaborar projetos, como captar recursos e não ficarem só dependentes do dinheiro público? Não, sem dúvida. Por isso que esse seminário, que está para ser realizado ainda esse ano, é uma coisa que através da Comissão de Esporte, Cultura e Educação, a qual eu presido, a gente tem debatido muito e falado muito sobre isso. Eu acho que através desse seminário, essas associações esportivas vão ter uma noção do que é o patrocínio em relação a isso também. Porque você colocou uma coisa muito bem, Beto. As pessoas, por não ter apoio aqui em Angra dos Reis, eles batem na porta da prefeitura. Eu acho um absurdo as grandes empresas que estão instaladas no município de Angra dos Reis não ajudar o segmento esportivo. São muito poucas, eu conto no dedo. Eu acho um absurdo e no decorrer do seu programa, no decorrer do ano, a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem que fazer esse apelo mesmo. Angra dos Reis é cercada por grandes empresas e, infelizmente, poucas são que ajudam. E a que ajudam dão resultados maravilhosos para os atletas que fazem parte da fatia desse bolo. Sem sombra de dúvida, uma notícia fantástica para o esporte da cidade, ou seja, um orçamento que girava em torno de 3 milhões de reais, vai passar quase 8 milhões de reais para 2012, ou seja, há recurso agora para investir bastante no esporte, né, Chumbi? Com certeza, Beto. Boas notícias sempre são bem-vindas. E a gente fica muito feliz de ouvir essa notícia, principalmente no momento em que a gente vê o esporte em Angra dos Reis numa arrancada, né, com bons valores e, com certeza, com organização, né, com essa organização que está sendo... Com planejamento, né? Com esse planejamento que está sendo realizado e com todo esse recurso, a gente só pode esperar bons resultados, melhores ainda, né? Angra dos Reis vivendo, como já disse, bons momentos em termos de valores individuais, e com esse investimento o esporte de Angra só tem a ganhar. Daqui a pouco nós teremos a primeira parte da entrevista especial no quadro No Baú do Esporte Angrense, uma entrevista com o Paulo Coracates, ex-presidente da Liga Angrense de Desportos. Mas antes, vamos ver um trechinho da já, a gente vai ter essa entrevista completa com o Paulo Coracates. E se eles vierem para cá com armação, aí eu não vou poder segurar ninguém. Valorizar o passado é reconhecer a importância da história e de sua influência no presente e nas novas gerações. Nossos ídolos do passado, nossas vitórias, nossas glórias, dignificam o nosso presente e conduzem e estimulam o nosso futuro e a perspectiva de uma geração de talento, de brio, de grandes títulos e recordes. O esporte de Angra dos Reis é um exemplo desta constatação de trajetória, de superação e de conquistas. O esporte transforma, o esporte une, o esporte nos torna alegres, o esporte nos dá dignidade. O esporte nos dá qualidade de vida. Nossa homenagem a quem fez história no esporte angrense, que nos fizeram vibrar, que nos fizeram sentir orgulho, que nos fizeram mais cidadãos, que nos fizeram sorrir. Sou campeão, sou angrense, pois amo o esporte.
Alô, amigos do esporte, voltamos com a sequência do programa Bola de Fogo, programa de estreia, que já está trazendo boas audiências, boas energias para o esporte da cidade. O programa Bola de Fogo aqui na Marte TV, canal 10 da NET. Vamos voltar a falar de basquete, desta vez falando do Campeonato Angrense de Basquetebol Masculino Adulto, promovido pela LAD, em parceria com o NBA Novo Basquete de Angra. O Luiz César teve cobrindo no último domingo, dia 23, lá no ginásio Aquidabã, a final entre CEIM e CDB. Nas competições promovidas pela LAD, Liga Angrense de Desportos, na nova fase do basquetebol da cidade, só deu CEIM, pela segunda partida válida pela série de 3 jogos do play-off do Campeonato Angrense de Basquete Masculino Adulto. O CEIM massacrou o CDB, vencendo pelo placar de 101-77. Os atletas do CDB até que tentaram no início do jogo pôr pressão no adversário, mas ficou só nisso. A partir dos 5 minutos do primeiro quarto, o CEIM mostrou que tinha mais equipe na quadra, terminando com 5 pontos à frente. Diferença que só foi aumentando, e o primeiro tempo terminou em 49-36. Mas o abatimento já começava a tomar conta dos atletas do CDB. Acho que faltou um pouco de falta de atenção na defesa e um pouquinho mais de vontade. Acho que fez com que os caras abrissem um pouco a pontuação. Bom, o time não se encontrou na defesa ainda, começamos bem, mas deu uma caída na marcação. Eles começaram a chutar de fora, mais equilibrado que a gente, e abriu essa diferença aí. Mas nós vamos recuperar com certeza esse placar e vamos ganhar esse jogo, vamos levar para o terceiro, com certeza. No segundo tempo, a equipe do CEIM jogou para manter o placar, que em certos momentos do jogo colocou mais de 20 pontos em cima do adversário. O placar final foi de 101-77 e com isso a equipe comemorou o tricampeonato. Em disputa estava a taça Paulo Coracax, que compareceu à homenagem e fez a entrega aos campeões. Muitos foram os destaques nessa competição. O nosso time também, a gente só vem aqui para se divertir mesmo. A galera nem bater pelada tá batendo mais, mas valeu a pena, a galera tá focada, ficou focada do início ao fim. E nós conseguimos botar um ritmo maneiro depois do segundo quarto e abrir uma vantagem boa. Depois conseguimos controlar o jogo e saímos vitoriosos hoje, tricampeão. E tem gente que acreditava que não ia chegar ao 100. É aquele negócio, né? A gente tá aí batalhando, treinando, mas valeu a pena, pô. Nosso time é isso aí mesmo. Peterson, não deu para o CDB, mas de qualquer maneira o cestinha no campeonato, uma boa participação do CDB na competição. Eu corri atrás, né? Já tinha um parceiro meu do CEIM, que é o Thiagão, mas aí a gente brincando até, eu falei, Thiagão, esse ano eu vou correr atrás, não vou dar mole não. Mas, infelizmente, né? Aconteceu da gente perder agora, e aí não deu. A gente tá esperando aí o próximo campeonato aí para ver se o time do CDB ou qualquer outro time aí reforça pra gente dar. Terminou 20, 25 pontos de diferença, não deu muita graça não. Foi um grande campeonato realmente, o CEIM foi um justo campeão, aliás, tricampeão, né? O CEIM desde foi fundada, né? No caso a NBA, que é o Novo Basquete de Angra, o CEIM é tricampeão, ganhou os 3 campeonatos seguidos e mereceu a conquista desse título mais uma vez. Venceu a partida por 101-77 com jogadores super experientes, né? No time do CDB nós tivemos uma garotada jogando ali, até jogadores que já eram de outras gerações em relação ao basquetebol da Liga Angrense da década de 90, quando jogavam nas escolinhas. Mas o time do CDB é um pouco mais jovem do que o time do CEIM, que tem gente experiente, Marcionílio, Orelha, ou seja, Thiago Benzi. Com certeza. E eu quero mandar um alô aí pro Marcionílio, né? Que ele me chama sempre de Super. Fico feliz de ver o Marcionílio, que é um remanescente daquele basquete, né, de ouro que nós tivemos aqui em 93. E o basquete em Angra tem história, né? Vem bem antes de 93. Se a gente for enumerar aqui os jogadores que passaram pelo basquete, a gente vai ficar o dia inteiro. E eu fico muito feliz de ver esse encontro de gerações, né? Aquela geração de 93, com jogadores que participavam das escolinhas naquela época atuando nesse basquete, e novos, né, jogadores, novos valores que acabam surgindo ao longo dos anos. E mais uma prova de que o basquete em Angra existe, né, ele tem a sua força, e graças a algumas pessoas que ainda lutam, né, para que o basquete continue a sua trilha, trilhando o seu caminho, o basquete está aí mostrando que está vivo e a gente fica muito feliz. Dá parabéns ao time do CEIM e também parabéns ao time do CDB, que perdeu a final,
mas enfrentou, né, uma grande equipe que é a do CEIM tricampeã. Nós tivemos a conquista do título pelo CEIM, jogando com André Baratão, Marcionílio, Patrick, Thiago Benzi, Igor, Magu, Mimi e J.A. Orelha. E ainda participaram desta campanha os jogadores Daniel e Jorginho. Portanto, parabéns ao CEIM pelo tricampeonato da NBA aqui em Angra dos Reis. E por falar em basquetebol, Chumbinho, nós vamos já conversar, vocês vão começar a ouvir o nosso presidente ilustre da Liga Angrense de Desportos, o ex-presidente da Liga Angrense de Desportos, Paulo Coracax, que foi inclusive homenageado, levando o nome do troféu de campeão, o título conquistado pelo CEIM. O troféu tem o nome de Paulo Coracax, que foi homenageado lá na Quidaban. E nós vamos à primeira parte da entrevista no fundo do baú do esporte angrense, com o ex-presidente da Liga Angrense, Paulo Coracax. Boa noite, amigos. Nosso convidado do programa de estreia do Bola de Fogo é uma pessoa muito especial, vitoriosa no esporte da cidade e que nos bastidores conseguiu ser uma das principais personalidades do esporte da cidade. No início da década de 90, ele montou um timaço de basquetebol. Eu estou falando de Paulo Coracax, com quem a gente conversa nesse programa especial de estreia do Bola de Fogo, para falar um pouco dessa trajetória vitoriosa do basquetebol. Paulo, é um prazer voltar a falar com você de novo. Boa noite, Beto. Boa noite, senhores ouvintes. O prazer é todo meu voltar aqui ao palco onde iniciou a nossa história assim, tão importante para o esporte de Angra dos Reis. Paulo, a gente escolheu como cenário, como locação, justamente o ginásio do SEAV, onde começou tudo. Ele te traz muitas recordações? Traz muitas recordações e recordações muito boas, Beto. Foi aqui que começou toda a história do destaque do basquetebol angrense e, enfim, é muito prazeroso voltar aqui a essa casa. Te recorda, te vem na memória essas arquibancadas lotadas, com o público incentivando a todo momento aquele time de basquetebol? Exatamente, isso daí traz muita saudade, mas a gente fica satisfeito por ter proporcionado ao povo da cidade uma trajetória tão bonita como nós fizemos. Então, vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre essa trajetória do basquetebol iniciando aqui na quadra do SEAV. Mas vamos saber um pouco da história do Paulo Coracax com o esporte da cidade. Paulo, como é que foi seu envolvimento com o esporte da cidade? Começou lá atrás, na década de 60, com o ABC? É o seguinte, Beto, quando eu terminei meus estudos lá no Rio, naquela ocasião, científico, eu voltei para Angra. Logo que eu cheguei aqui, eu já fui chamado pelo então presidente da Liga Angrense, o ilustre doutor Orlando Gonçalves, para que fizesse parte da Liga Angrense, da diretoria da Liga Angrense. E aí começou o meu envolvimento. E eu e mais um grupo de rapazes, naquela ocasião, nós resolvemos fundar um clube de basquete, que nós todos praticávamos basquete, que era o ABC. E aí começou a nossa história no envolvimento aí do esporte. Naquela ocasião, Paulo, você tinha a companhia de pessoas também que tiveram um papel importante no basquetebol, na história do basquetebol em Angra dos Reis, como Pimenta, Ari, Moacir Teles, Antoine, o Miguel Assad, Laurinho, Ralinho, Gil, Fuad, o Bijek. E você jogava antigamente se falava de guarda, né? Hoje é o armador, né? Exatamente, eu jogava de guarda. Essas pessoas todas que você citou aí, eram pessoas formidáveis, entendeu? Moacir é meu irmão, é uma pessoa que eu admiro em demasia pelo esforço, pelo comprometimento que ele tem com ele próprio para servir ao esporte, tá entendendo? Era uma turma muito boa, nós éramos mais jovens, mais Fuad, Ralim, Antoine, só eram pessoas que nós admirávamos muito e eram pessoas formidáveis. Da década de 80, o que você tem de recordação naquela época do GDV, do time do Ari Vidal, do patrocínio, daqueles jogos onde a seleção vinha fazer os treinamentos aqui no GDV? Exatamente. Nessa época daí, Beto,
eu não participava muito dessas atividades, porque era lá na Verome, e eles, vamos dizer, esse time da Verome, eu não tinha nenhum acesso lá com eles. O único vínculo que eu tinha com o time da Verome era através do meu amigo Moacir Teles. Então eu não participei muito, acompanhava jogos sim, via alguns treinos da seleção brasileira, mas não era muito atuante não. Como é que veio essa vontade de se envolver com o esporte, inicialmente como atleta, depois como dirigente? Esse gosto pelo esporte nasceu da onde? Ô Beto, olha, o pessoal dizia muito que eu era muito focado no basquetebol. Não, eu gostava de qualquer esporte, principalmente onde tinha uma bola rolando. Eu, quando estudava no Rio de Janeiro, eu não perdia jogos de futebol de salão, que hoje é o futsal, não perdia jogos de voleibol, não perdia jogos de basquete. Futebol, então, eu ia para qualquer lugar assistir jogo de futebol. Quando não tinha campeonato carioca, eu saía com um angrense que morava lá no Rio, chamado Rubens, o apelido dele era Rubens Leiteiro. Ele era o diretor do Facite, que disputava na ocasião a segunda divisão era o departamento autônomo, ainda não era nem segunda divisão, era departamento autônomo. Ele tinha o time do Facite e todo domingo eu ia para a casa dele e saía com ele para Pavuna, para diversos subúrbios lá do Rio de Janeiro para acompanhar o time dele. Eu não perdia um jogo do Fluminense onde quer que fosse. Então, o basquete, quando nós chegarmos lá, eu vou contar o porquê da escolha do basquete. Agora, me conta um pouco, Paulo Coracax, que é o nosso entrevistado especial desse programa de estreia do Bola de Fogo, o seu envolvimento com a Liga Angrense de Esportes. Começou quando? Porque em 91 você foi eleito de novo presidente da Liga, mas seu envolvimento com a Liga Angrense é lá de trás. Como eu te falei, eu comecei a participar da Liga quando eu voltei em 1960, eu era muito jovem. Depois, em 1979, eu fui eleito presidente da Liga e a minha meta era participar do Campeonato Estadual de Futebol. Eu consegui, eu andei lá pelo Rio de Janeiro para ver outros times que iam participar do Campeonato Estadual, times de Nova Iguaçu, times de Duque de Caxias. E eu achei que nós tínhamos condição de entrar e fazer uma boa figura. Realmente nós chegamos quase que à final. Nós ficamos na semifinal numa partida extra contra o time de Paraíba do Sul, a quem nós já tínhamos ganho durante o campeonato. Aí foi o meu envolvimento em realidade com a Liga. E nessa ocasião, eu não te nego, eu não tinha envolvimento com o basquete. Era meramente futebol. Isso te trouxe depois mais para frente uma experiência muito grande em relação a essa modalidade que no futebol, no esporte amador dentro de Angra dos Reis, o futebol teve um crescimento muito grande. Exatamente. Em 93, o meu mandato foi de 91 até meados de 94, durante 3 anos. E não foi só no basquete, não. Nós fomos campeões em 93, campeões estaduais de basquetebol, o primeiro clube do interior a ser campeão de basquetebol no Rio de Janeiro e o primeiro clube não de futebol que conseguiu ser campeão depois de 1950, porque o último campeão de basquete que não era clube de futebol foi lá pelos anos 50, que foi o Riachuelo, se não me falha muito a memória. Depois foi Angra dos Reis, 40 anos depois, que foi o campeão. Agora, de qualquer maneira, o futebol amador na cidade era muito bem disputado, né? A gente ouve histórias de que as disputas dos campeonatos eram muito acirradas, tinham grandes times de futebol amador. Perfeitamente, Beto. Olha, nós fazíamos campeonato, durante o período que eu estive na presidência da Liga, os campeonatos eram disputados por 12 equipes e você podia destacar pelo menos 6 equipes em condições
de serem campeãs. E em 93, quando nós fomos campeão de basquete, nós fomos pela primeira vez na história de Angra, nós fomos campeões estaduais de futebol de ligas do interior, jogando a partida final no estádio do Maracanã, coisa que até então ninguém havia conseguido. Isso não foi mérito meu, isso foi determinação da federação. E dentro do Maracanã, numa preliminar de Flamengo e Cruzeiro, nós nos sagramos campeões estaduais pela primeira vez. Até que ponto o professor Moacir Teles e Adolfo Jordão, seus companheiros de longa data, foram importantes nessa trajetória do basquetebol da Liga Angrense? Olha, o Moacir, para mim o Moacir é uma pessoa que eu ergueria um busto em homenagem ao desprendimento que ele teve sempre com o esporte. O Moacir é uma pessoa fantástica, eu tenho uma admiração muito grande por ele, afora o fato de nós termos crescido juntos. E o Adolfo Jordão também foi uma pessoa muito importante, porque era nele que eu buscava, vamos dizer, a ajuda para poder levar, porque nós éramos amadores, Beto, nós fazíamos aquilo porque gostávamos, tá entendendo? Então, o Adolfo era o meu braço direito para executar diversas tarefas que eu não podia estar presente e eu delegava a ele para executar essas tarefas. Então foi muito importante também. No próximo bloco a gente vai continuar conversando com Paulo Coracax aqui no programa Bola de Fogo, nesse programa de estreia. E a gente vai falar um pouco agora mais sobre a Taça Canela, conquistada em 1991, e do título de 1993 pelo basquetebol da Liga Angrense. Daqui a pouquinho a gente volta. Valorizar o passado é reconhecer a importância da história e de sua influência no presente e nas novas gerações. Nossos ídolos do passado, nossas vitórias, nossas glórias, dignificam nosso presente e conduzem e estimulam nosso futuro e a perspectiva de uma geração de talento, de brio, de grandes títulos e recordes. O esporte de Angra dos Reis é um exemplo desta constatação de trajetória, de superação e de conquistas. O esporte transforma, o esporte une, o esporte nos torna alegres, o esporte nos dá dignidade. O esporte nos dá qualidade de vida. Nossa homenagem a quem fez história no esporte angrense, que nos fizeram vibrar, que nos fizeram sentir orgulho, que nos fizeram mais cidadãos, que nos fizeram sorrir. Sou campeão, sou angrense, pois amo o esporte. Voltamos com o programa Bola de Fogo. Vocês tiveram um aperitivo da primeira parte da entrevista com o ex-presidente da Liga Angrense de Esportes, Paulo Coracax. Tem uma linda história no esporte da cidade, com a conquista de vários títulos pela Liga Angrense. Daqui a pouquinho vocês vão curtir e tem revelações bombásticas do Paulo Coracax, que ele revela coisas que até hoje ele não divulgou em relação aos bastidores daquela decisão de 93. Aguarde só um minutinho e daqui a pouquinho você vai ver essa segunda parte com o Paulo Coracax, uma entrevista especial do quadro No Baú do Esporte de Angra dos Reis. Ressaltamos que vocês podem ter notícias do esporte da cidade através também do blog do programa, programa TV Bola de Fogo.blogspot.com, ou então interagindo com a gente no Facebook. Digita lá Beto Carmona que você vai achar e vai poder interagir com a gente no programa Bola de Fogo. O Bola de Fogo agora vai destacar a segunda parte da entrevista com Paulo Coracax no quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense.
Em 1991, a Liga Angrense conquistou o título inédito da Taça Canela aqui dentro do ginásio do SEAV. Eu gostaria de saber do Paulo Coracax se naquele momento você já desenhava, né, um planejamento para o futuro, um grande time de basquetebol. Ah, sem dúvida, Beto. Esse time que foi campeão da Taça Canela em 1991 teve como origem um campeonato que nós disputamos chamado Grand Prix, lá em Friburgo. E nós fomos lá com um time doméstico, só com atletas daqui de Paulo Balé, Finho. Exatamente. Fábio Ared. Perfeito. Alguns deles até não puderam ir, mas nós disputamos esse campeonato e fomos convidados para participar da Taça Canela pelo então presidente da federação, o Grego. E eu senti naquela ocasião que com aquele time que nós tínhamos, com poucos reforços, nós podíamos fazer bonito na Taça Canela. Então resolvi entrar na Taça Canela. E realmente, com um time feito basicamente com atletas só daqui de Angra, trouxemos de início apenas 3 reforços, que eram o Odair, o Wellington e o Hamilton. E formamos um time muito bom. Obviamente depois nós sentimos que precisávamos de mais algum reforço, mas a origem foi essa, foi o time daqui. Fomos campeões da Taça Canela, feito que o próprio Ari Vidal, com uma equipe poderosa, com dinheiro aplicado pela Verome no time de basquete, ele não conseguiu ser campeão e nós conseguimos. Você acredita que no título de 92, que não veio, né, ou seja, a conquista que o pessoal até já esperava, né, que pela primeira vez um time do interior chegava a uma final com um grande time, né, que é o Vasco da Gama, um grande clube. Você acredita que se os jogos fossem com o mesmo regulamento do ano depois, 93, com jogos na casa do adversário, os jogos aqui em Angra, a Angra teria mais chance de conquistar o título? Não, eu tenho certeza de que nós ganharíamos o título. Não teríamos mais chance não, nós ganharíamos, porque o nosso time era superior ao Vasco. Haja visto que na primeira partida nós ganhamos do Vasco de 9 pontos, e na segunda e terceira nós perdemos por 2 e 3 pontos. Não vou entrar mais em detalhes de passado, arbitragem e tal, porque não havia muito interesse que um time do interior fosse campeão contra o Vasco da Gama. Mas nessa trajetória toda, Paulo, de 91 a conquista da Taça Canela, no mesmo ano, em 91, 5º lugar no campeonato estadual, foi. E em 92 o vice-campeonato, e em 93 o título, finalmente o título inédito. Nenhum clube, nenhum time do interior havia conquistado um título diante de grandes times como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Você sempre buscou mesclar muito esses plantéis, valorizando jogadores da terra, né? Com o Nixon, com o Olavo, com o Bicudo, ou seja, você valorizava os atletas da terra e reforçava, evidentemente, a equipe com reforço fim de fora. Ô Beto, eu vou até confessar uma coisa que o meu sonho naquela ocasião, olha, por que opção pelo basquete? Porque eu achava que nós não tínhamos. O pessoal dizia assim, ele gosta muito de basquete, mas acontece o seguinte, olha, eu formei time de voleibol para disputar campeonato estadual, eu formei time de futsal com o Mário Jorge, que era o técnico, o Esquilo. Tá entendendo? Pô, eu ajudei natação, eu ajudei karatê, talvez o Cadena se lembra disso, mas não sei, talvez pelo sucesso que eu obtinha no basquete, o pessoal achava que eu só gostava de basquete, o que não era verdade, não. Eu sempre gostei de tudo quanto foi esporte. E o basquetebol se sobressaiu porque era mais fácil, tá entendendo? Futebol, eu tinha desejo, mas eu achava que a gente não tinha estrutura ainda, tá entendendo? Para disputar uma primeira divisão. E isso daí me levou a optar pelo basquete, que foi onde mais rapidamente a gente estava obtendo sucesso. E
resultado disso foi que a cidade toda se focou, porque o meu sonho era fazer de Angra dos Reis, sabe, a Franca do estado do Rio de Janeiro, porque hoje Franca é capital do basquete no Brasil. E eu queria fazer de Angra dos Reis a Franca no estado do Rio. E nós conseguimos isso no início, porque em cada poste da cidade tinha uma cesta, não existiam bolas de basquete para serem compradas aí nas casas de esporte, mas infelizmente depois as coisas foram se deteriorando, se perderam por diversos motivos e acabou aquele encantamento pelo basquete, mas eu tenho certeza de que essa mocidade que vem por aí, já estou sabendo que eles estão tentando reerguer e com certeza vão conseguir reerguer aí o basquete e difundir o basquete, não só o basquete, outros esportes também possam ser difundidos aí na cidade. Paulo, nessa campanha, nessa trajetória, falando um pouco desses jogadores que você inicialmente trazia para Angra dos Reis para reforçar a equipe. Eu me lembro de vários, mas um em especial, pela sua simplicidade, por ser um bom jogador, na bola de 3 pontos principalmente, né, o armador Daí, que cativou essa torcida de Angra dos Reis. Até que ponto ele foi especial para você, naquele começo de montagem de equipe? Olha, o Odaí era um garoto espetacular, como você falou, muito humilde, de uma educação fora do comum e um excelente atleta, tanto que em 1992 ele foi considerado o melhor armador do Campeonato Carioca. E o Odaí foi um dos primeiros. Ele, o Wellington e o Hamilton vieram de Volta Redonda e ele cativou logo esse pessoal que eu digo, a torcida. Enfim, ele era muito carismático, era uma pessoa formidável. Como ela ser uma pessoa tão especial a ponto de eu deixar que ele dormisse na minha casa. Mais para frente, em 93, dois em especial, não só pela conquista do título em 93, também tiveram um carisma muito marcante, assim, de personalidade, de ter carinho. A torcida tem um carinho muito especial por esses dois, que são o El Woodson e o John McNeil, né, que também eram pessoas super simples. O El Woodson um pouco mais, né, sisudo e tal, mas entrava na quadra, tinha a sua regra para entrar na quadra, só entrava depois que o pessoal já tinha aquecido, ficava no vestiário, mas eles conquistaram também a torcida angrense, né, Paulo? Exatamente. O McNeil, diversas pessoas lá no Rio de Janeiro, quando a gente conversa sobre basquete, pessoas ligadas ao basquete, eles sempre cansavam de dizer que o McNeil tinha sido o pivô de mais técnica que tinha aparecido até aquela ocasião lá no Rio de Janeiro. E o El Woodson, uma ocasião eu fui fazer uma pergunta a ele, por que ele não entrava na quadra para cumprimentar os adversários antes do jogo, e ele me disse: Paulo, eu só entro na quadra para ganhar e eu não posso desejar boa sorte aos meus adversários, porque se eu estiver desejando boa sorte para eles, eu estou desejando má sorte para mim e eu não gosto de perder. Paulo, Toca, Ricardo, Jamison, El Woodson e McNeil. Era o time titular, considerado titular daquela conquista inédita de 93. Esse é o troféu que a gente fez questão de compor o cenário, conquistado pela Liga Angrense de Esportes em 1993, diante do Tijuca, naquela grande final. Paulo, você é uma pessoa que sempre foi muito fechada, as pessoas até pensam que você é introvertido, mas nas brincadeiras que nós tínhamos, nas conversas, né, de bastidores, das esquinas de Angra dos Reis, falando um pouco do esporte, você era uma pessoa, né, que brincava, que gostava de contar piada, mas como é que foi a sua rotina naquele dia, 17 de dezembro de 1993? Beto, eu estava totalmente confiante de que nós seríamos campeões. Eu até me surpreendi em não termos sido campeões antes, porque eu acreditava que nós fôssemos ganhar do Tijuca de 3-0, e que seria o terceiro jogo aqui em Angra também.
Acontece que no segundo jogo o time, acho que ele botou um pouquinho de salto alto, que nós terminamos o primeiro tempo ganhando com 11 pontos. E no segundo tempo o time botou um sapatinho de salto alto e aí acabou perdendo o jogo, que nos obrigou a ganharmos a segunda partida aqui, que seria a terceira da série. Depois nós perdemos uma lá no Tijuca e a quinta seria aqui. Mas eu tinha certeza de que nós seríamos campeões. Só que eu havia feito um pedido à federação que quando houvesse, antes da realização das 5 partidas finais, se transformaram em 5, mas que eles não escalassem um determinado árbitro para apitar nos nossos jogos. E a federação me respondeu que ela não aceitava veto. E eu esclareci, não se trata de veto. Só que esse árbitro que vocês podem determinar para apitar nosso jogo, tem um filho que é atleta do Tijuca, que é nosso adversário. Eu acho que não fica bem. Não, eu digo, olha, então vocês vão ser responsáveis por qualquer coisa que possa haver. Não, nós somos responsáveis. Então eu fiquei meio apreensivo nesse dia 17, na parte da manhã, quando o Adolfo me informou que a federação havia escalado para esse jogo Manuel Tavares mais esse juiz que eu tinha pedido que não fosse. Então eu digo, bom, olha, sinceramente eu não acredito que a federação vai fazer uma coisa dessa, mas o que eu vou fazer? Simplesmente o seguinte, eu não vou nem esperá-los, porque eu costumava esperar o pessoal da federação chegar, não vou esperá-los, e se eles vierem para cá com armação, aí eu não vou poder segurar ninguém, se eles vierem armados. Mas eles tiveram o bom senso de que quando os árbitros chegaram, eles trouxeram o Manuel Tavares e substituíram esse outro árbitro por um árbitro de São Paulo, que hoje é um dos maiores árbitros, um dos melhores, mais afamado, na época era um garoto, que é o Renatinho. Né? Era um garoto, estava começando, mas que veio para cá e apitou o que ele viu. Que tinha que apitar, né? Que tinha que apitar. E, consequentemente, o nosso time era superior e nós ganhamos o campeonato. E foi uma festa sensacional. E uma recordação que eu tenho, que marcou muito, que eu vi inclusive boa parte da trajetória, acompanhando o carro do Corpo de Bombeiros, trazendo os jogadores lá do GDV aqui para o centro da cidade. Logo aqui no início da cidade, a gente via já na estrada Rio Santos, um comboio realmente de veículos, exatamente, né? Uma caravana realmente seguindo o carro do Corpo de Bombeiros com jogadores. E mal entraram, essa caravana entrou na cidade, já veio a queima de fogos para festejar o título de basquete. E a chegada aqui na Coronel Carvalho é inesquecível, lotada. Foi quase 1 hora de espera, desde o GDV até o centro da cidade, aqui na Coronel Carvalho. Mas os jogadores chegaram no carro do bombeiro e a galera abraçou. Angra é campeã estadual de basquetebol. Agora, Paulo, no título de 93 do futebol amador no Maracanã, evidentemente você era o presidente da Liga Granense de Esportes, mas teve um grupo realmente que se formou, né, de jogadores da cidade. Tinha um ou outro reforço de Mangaratiba, que era o Borracheiro, Borracheiro, né? O zagueiro, o Márcio meio de campo, e o zagueiro Adriano, que eram de Mangaratiba. Né? O restante era... o grupo era todo aqui formado com jogadores de Angra. Odaí, Valmir, Kikito, Fininho, enfim, Pedrinho, o zagueiro Mão, ou seja, um grande time, né? O César goleiro. Era um senhor time de futebol. Né? Se montou realmente uma seleção também para disputar um campeonato de ligas municipais organizado pela federação, também com um planejamento de ganhar, né, Paulo? Exatamente, porque quando a federação nos convidou para participar, o primeiro passo eu tinha uma pessoa aqui que eu admirava muito aqui. Ele não era de Angra, mas eu admirava muito. Então, o Biratã, né? Era o Biratã. Antes de eu me decidir, eu chamei e disse, olha, você quer dirigir uma equipe de futebol daqui de Angra para disputar o campeonato estadual, você não conhece nenhum jogador, isso aí vai ficar a nosso cargo. Nós te apresentamos. E ele aceitou. Eu contei com como é que se diz? Com
o entusiasmo também e a ajuda muito importante do Osmar Sacramento. Que na época era o diretor. Era o diretor, que depois veio a ser o presidente. Entendeu? Então, eu acho que ali, apesar de amadores, mas já houve alguma coisa assim mais técnica, tá entendendo? E nós conseguimos o objetivo que era ser campeões. Quando um jogador, ou aqueles jogadores amadores da cidade, poderiam imaginar que iam disputar um título, iam ser campeões em pleno Maracanã? Exatamente. Isso daí é que engrandeceu mais ainda o título, tá entendendo? E naquele dia vocês tinham jogo do basquetebol à tarde, depois, né? de lá nós fomos para... A torcida, inclusive, que nos acompanhou no futebol... Do Maracanã. Foi para Gávea e chegamos lá, vamos dizer, nós viramos o jogo de basquete que tinha terminado o primeiro tempo, Flamengo 2 pontos na frente, e no segundo tempo, com a torcida nossa lá presente, deslanchou completamente e nós ganhamos fácil do Flamengo. Paulo, a gente está já começando a se despedir dessa entrevista e eu fiquei sabendo que você está se aposentando e que provavelmente virá, né, voltará a morar em Angra dos Reis, não no continente, mas lá no Abraão, na Ilha Grande. E se isso é verdade, eu te faço uma outra pergunta. Você vindo morar em Angra dos Reis, se futuramente viesse um convite para você, né, como manager, né, ou seja, um gerente, um cara que ficasse à frente, né, gerenciando um planejamento, um projeto para a retomada do basquetebol aqui em Angra dos Reis, você aceitaria? Ô Beto, olha, isso que você falou, vamos dizer, aposentadoria mesmo, realmente, eu acho que já está na hora de eu usufruir um pouco aí do que resta aí para a gente aí pela frente. Então, a minha intenção é realmente morar lá no Abraão, temos casa lá, morar lá no Abraão. Obviamente não vou ficar afastado de Angra dos Reis ou mesmo do Rio de Janeiro, mas a maior parte do tempo eu passar lá descansando. Essa segunda parte que você falou, eu acho o seguinte, ajudar, tá, sabe, ajudar a participar de alguma coisa que possa engrandecer e melhorar, enfim, qualquer coisa que seja para benefício do esporte. É óbvio que eu poderia, acho que não mais em condições, vamos dizer, de ficar à frente. De ficar à frente total, mas de colaborar. Porque eu acho que deve ter acho que é a hora da renovação, então pessoas com ideias novas, tá entendendo? Tomarem realmente à frente e desenvolverem. Eu poderia apenas, vamos dizer, participar e colaborar. Conselheiro. E dar alguma sugestão e tal. Isso daí é óbvio, porque a gente não pode parar nunca, né? A paixão é muito grande pelo esporte. Lógico. Nesse programa de estreia do Bola de Fogo, programa especial, a gente entrevistou, conversou, foi um prazer muito grande a gente matar saudade dos velhos tempos do sucesso do basquetebol da Liga Angrense, de outros esportes, né, que o Paulo comandou como presidente da Liga Angrense de Esportes. Paulo Coracax é uma pessoa muito especial para a história, para a trajetória do esporte da cidade. A gente conversou aqui com ele nesse primeiro programa do Bola de Fogo, um programa especial e, obviamente, com uma pessoa especial. A gente agradece muito, Paulo, a sua participação aqui e foi bom bater esse papo e te rever os velhos tempos, ou seja, recordar os velhos tempos. Olha, o prazer foi todo meu. É uma honra muito grande saber que o primeiro programa que vocês estão fazendo, vocês tiveram a gentileza de me convidar. Isso para mim é uma honra muito grande e eu desejo do fundo do coração que esse programa de vocês cada vez está se iniciando agora, cada vez atinja um índice bem grande, Beto. É o que todos nós esperamos. Obrigado mais uma vez pela presença. Nós escolhemos esse ginásio do SEAV para compor, né, o cenário, a locação para essa entrevista com Paulo Coracax. E desde já nós gostaríamos de agradecer a direção do SEAV, a diretora Adriana Raba e também o apoio logístico de um apaixonado pelo basquetebol em Angra dos Reis, que é o André JJ, que nos deu suporte aqui para a gente nessa gravação com Paulo Coracax. Daqui a pouquinho a gente dá sequência ao programa Bola de Fogo aqui na Master TV, canal 10 da NET.
Começou neste sábado mais uma Copa Angra de futebol de praia lá no Aterro do São Bento. Nós fomos até lá e conferimos de perto 2 das 4 partidas da rodada inaugural. Começou no último sábado mais uma Copa Angra de futebol de praia. 8 equipes disputam o título e vão fazer a bola rolar nos campos do Aterro do São Bento por 5 sábados seguidos. O futebol de praia continua sendo um atrativo em Angra. A galera gosta e prestigia, ainda mais com o tempo bom. Apesar do calor, um bom público e olhares atentos dos torcedores. E a Copa Angra é um dos campeonatos do Aterro de São Bento mais prestigiados e tem o seu charme. Olha, eu acredito que sim. Essa Copa Angra vai ser muito disputada, promete muito. Por mais que seja um campeonato curto, mas eu acho que os melhores jogadores de Angra estão aqui envolvidos aqui dentro desse campeonato. Na rodada inaugural da Copa, 4 partidas e a estreia do campeão do Supercampeonato de 2011, o 11 de junho. Mas isso torna a equipe como uma das favoritas? Não, eu acho que não, porque o time se reforçado que eu estou vendo por aqui, com o Incluso, montou uma grande equipe para poder buscar o título da Copa Angra. Cara, é aquilo que todo mundo pensa, entendeu? Que a gente foi campeão, todo mundo pensa que a gente é favorito, mas futebol não tem isso. Os times todos aí reforçaram, que teve algum jogador que estava fora das outras equipes, enxertaram as equipes que estão agora aí, então não tem favoritismo não, é jogar a mesma raça que a gente estava jogando no outro campeonato aí pra cima dos caras. Não dá mesmo para indicar favoritos. A Copa Angra reúne as 8 melhores equipes do futebol de praia da cidade, é a elite do futebol. Enquanto o 11 de junho enfrentava a Universidade no campo 1, no outro campo, o 2, acontecia o confronto entre Carioca e Everest. Partidas com o envolvimento direto de comunidades fortes no futebol de Angra. O time do Incluso da Enseada já tem um padrão de jogo, muito tempo, fora amizade, que é absolutamente está acima de tudo. E quando forma um time, você vê o elenco que tem hoje aí para disputar a Copa Angra. Com certeza, Carioca corre aqui, ó. Tô aqui nesse time aqui desde os 7 anos de idade, estava afastado um pouco, agora voltei com essa disposição aí. Hoje vamos sair com os 3 pontos para firme por mais um título aí, né? Que isso aí, quem manda aqui somos nós, Carioca. A Copa Angra começou e, como sempre, bem disputada e com grandes jogos. O futebol de praia jogado no Aterro do São Bento é levado a sério e levanta poeira. No judô, Copa Angra agita o ginásio do Colégio Naval. O Colégio Naval sediou neste domingo a 3ª Copa Angra de Judô, também válida pela 5ª e última etapa regional do Vale do Paraíba, pontuando para o ranking estadual. Cerca de 400 judocas, na sua grande maioria, de municípios do sul fluminense. Eles participaram das lutas nos 3 dojos montados no ginásio. Porque é uma divulgação que o professor precisa, Beto. O professor necessita de que o trabalho dele apareça, que mais gente conheça e fique sabendo o que é o judô. E com isso a gente consegue fazer um bom trabalho. Em uma das lutas estava a atleta angrense Sueli dos Santos, de 13 anos, moradora do Parque Mambucaba, uma das mais novas promessas do esporte de Angra. Sueli conquistou recentemente uma medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô na classe Sub-15. A expectativa para você lutar daqui a pouco, nesse grande evento, um evento realmente superlotado, com muita gente torcendo por você. Eu tô bem, tô confiante que eu vou ganhar. Por que você gosta de judô? Porque desde pequena, meus irmãos sempre fez judô. Aí eu via eles e estava com vontade de fazer, aí eu fiz. Enquanto os filhos tentavam derrubar os adversários no tatame, pais vibravam nas arquibancadas. Foi um domingo familiar dedicado ao esporte. E ontem nós tivemos a final de 2 campeonatos promovidos pela Liga Angrense de Desportos. A decisão do Sub-13, da garotada, entre a Escolinha do Batista e a equipe do Monsuaba, e a decisão do veterano, entre o Universo e a equipe do União. Nós estivemos lá para conferir lá no campo do GDV. A final do campeonato de veterano foi, antes de mais nada, um encontro de velhos conhecidos do futebol da cidade. Gente que sempre bateu um bolão e, apesar da idade um pouco mais avançada, somente o fôlego não é mais o mesmo. Não, com certeza. Só jogador veterano, campeonato bom e as 2 equipes a todo momento procurando gol. Só que o campo também não está ajudando muito duro, muito buraco, mas a gente tem que superar isso tudo para chegar ao título. Com certeza, o futebol a gente procura sempre manter a forma. O fôlego tem hora que prejudica um pouco, mas eu acho que a nossa equipe está boa. Está bem, sabia que me encontrei uma dificuldade, que o time deles é um time de muita qualidade, mas a gente tem condições de vencer. Estou aí de novo, né, Beto, com esse bom campeonato aí, um campeonato de veteranos. E a gente não esquece, né, quem sabe a gente sempre está tocando bem na bola ainda, dá para fazer um bom espetáculo aí para esse povo aí maravilhoso.
Uma decisão com o envolvimento de duas comunidades apaixonadas pelo futebol e de celeiros de craques do passado, Morro do Pérez e Encruzilhos da Enseada. No campo do GDV, Universo e União decidiam um campeonato angrense de futebol na categoria veterano. Entre as feras em campo, um ex-jogador profissional, o orgulho de Angra, o zagueiro Rogério Pinheiro, defendendo a camisa do Universo. Agora, você que jogou futebol profissional, pouco, de repente, disputou futebol amador da cidade. Agora, como veterano, desfruta esse dia a dia com esses jogadores que fizeram sucesso no futebol amador da cidade. É verdade, tem o Goiás, o Daí, tem o Márcio, Paulinho aí, o pessoal, o Dé também do outro time aí, que realmente foram jogadores que, na década de 90 aí, arrebentaram aí no futebol, né? Tempo do Paulo Cante, que organizava esse campeonato. Então é bom conviver com eles. Acho que a minha raiz está aqui, acho que a gente nunca pode perder. Um outro destaque estava no time do União, o meio-campo Dé, representando a família Gabriel. Ele comandava a equipe do Encruzilhos. Mas legal agora você voltando com o seu programa aí legal, vai incentivar mais a gente aí. E esperar que tudo aconteça bem, quem ganhar o melhor leva o troféu. Mas tinha mais gente boa em campo. Zé Rubens, Vantuil, George, Odair, Márcio, Goiás. Apesar do estado ruim do gramado, as feras do veterano fizeram um jogo parelho e que terminou no empate em 2-2. Na disputa de pênaltis, para decidir quem levava o caneco para casa, deu o Universo, com vitória de 3-1. Agora é só fazer pose para a foto de campeão. Infelizmente, o nosso tempo acabou e estamos encerrando o programa de estreia do Bola de Fogo. Prazer, Chumbinho, semana que vem está de volta aqui. Muito bom, né? E fica aí o convite para que todos acompanhem todas as segundas aqui na Master TV o programa Bola de Fogo. Valeu, galera!